Deus, Espírito Santo, que coloca no coração de todos nós, também das crianças, a fé em Jesus, possa nos guiar e nos tocar com a sua graça nesse momento que nós queremos refletir na sua palavra, principalmente no evangelho que nós ouvimos hoje. Amém. Não existe no mundo ninguém que faça o que é direito e que nunca erre. Todos pecaram, todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Como sou infeliz! Quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Eu li para vocês aqui só 3 versículos da Bíblia que mostram a triste situação do ser humano, a triste situação de todas as pessoas, a realidade de todas as pessoas diante de Deus. Ou seja, que todos nós, quando chegamos ao mundo, somos escravos do pecado, escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Como era aquele homem lá, dominado por demônios, no evangelho que nós ouvimos. A Bíblia diz que nós nascemos escravos do pecado, do diabo. E pela nossa própria força, meus irmãos, é impossível a gente se livrar dessa escravidão. Não existe nenhuma possibilidade humana de a gente resolver essa situação, que se não for resolvida, leva a gente para o abismo da morte. Assim como aqueles porcos lá acabaram caindo no abismo quando os demônios entraram neles. Por natureza, sem Deus, meus irmãos, as pessoas são dominadas por demônios. Mesmo que elas não andem peladas como ele andava, mesmo que elas não vivam em cemitérios, mesmo que as pessoas não sejam violentas como aquele homem era. Nós nascemos todos inimigos de Deus, não como seus filhos. Mesmo, como eu disse, que a gente não ande por aí com cara de endemoniado, mas quem não é filho de Deus ainda é escravo do diabo. E se nós somos assim, tão miseráveis, a gente tem que fazer a mesma pergunta que o apóstolo Paulo fez, Como sou infeliz? Quem vai me livrar desse corpo que me leva para a morte? Quem, meus irmãos, vai livrar a gente do vale da sombra da morte, que diz lá no Salmo 23. A Bíblia responde, e os textos de hoje respondem. Davi estava cercado de inimigos, e ele sabia que ele era pecador, e aí ele diz assim para Deus: és tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Davi sabia que Deus poderia livrá-lo da angústia. E aí o apóstolo Paulo confirma o que diz Davi. Ele diz que Deus dá a vitória para o seu povo. E ele explica assim, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de uma mãe humana, viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Então, Paulo está falando, Jesus veio aqui e cumpriu a lei de Deus que a gente não podia cumprir, para que a gente fosse adotado por Deus como filhos. Então, meus irmãos, desde a queda de Adão e Eva em pecado, Deus teve que fazer o que a gente não consegue fazer. Deus teve que conseguir o que a gente não consegue. Conseguir para nós perdão, vida, salvação.
libertação do diabo e do abismo da morte espiritual. Deus tomou a iniciativa. Lá quando Adão e Eva pecaram, foi Deus que foi conversar com eles. Eles se esconderam. Foi Deus que fez a promessa, sem eles pedirem nada. Vai vir um Salvador. Deus sabia que o ser humano nunca consegue chegar ao Deus verdadeiro, né, sozinho. Que nenhuma pessoa consegue se salvar por conta própria. E aí então Deus começou lá com um homem, chamado Abraão, né, que aparece aqui no texto também de Gálatas, né? E através do Abraão, da descendência do Abraão, ele criou um povo. Um povo para fazer o quê? Para ser testemunha do amor de Deus, um povo para ser mensageiro das promessas de salvação de Deus, e um povo que seria o berço onde o Salvador ia nascer. O berço de onde ia nascer o Messias prometido, Jesus, nascido de Maria, que veio ao mundo salvar todo o povo dos seus pecados. Quando Jesus fez o que nós ouvimos aqui no texto, quando ele expulsou os demônios que escravizavam aquele homem, ele não estava só mostrando o poder dele de filho de Deus. E esse poder ficou muito claro, vocês ouviram, né? Porque os demônios até tiveram que pedir para Jesus, olha, manda a gente para os porcos, porque Jesus tinha todo o poder sobre esses demônios. Mas ele não estava só demonstrando seu poder de filho de Deus e mudando a vida daquela pessoa que a gente não sabe nem o nome, mas ele estava mostrando para todo mundo que estava ali, e para aquelas pessoas que viram, né, aquele milagre, que ele tinha vindo para muito mais do que isso, muito mais do que salvar alguns doentes, né, expulsar demônios de algumas pessoas. Ele tinha vindo para ser o Senhor que veio buscar e salvar todos os pecadores, perdidos e condenados. Esse homem e muitas outras pessoas foram salvas por Jesus, quando ouviram a sua palavra, receberam o seu amor, seu perdão, vida nova, salvação. Aquelas pessoas lá da Galácia, os Gálatas, receberam a salvação quando Paulo levou Jesus para eles. E agora eu pergunto, e nós? Como é que nós recebemos essa salvação? E aí no nosso texto Paulo diz, de uma maneira muito bonita, né? Ele diz, olha, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Ele está dizendo, o Espírito Santo nos dá agora a possibilidade de a gente chamar a Deus de papai. Né? Abba, Pai. Abba quer dizer papai. E ele diz assim, você já não é mais escravo, agora você é filho. E sendo filho, você também é herdeiro de Deus. Aquele homem libertado dos demônios estava agora ali aos pés de Jesus, bem vestido, tranquilo, calmo. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós que fomos libertados por Jesus, estamos aqui hoje sentados aos pés de Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Nós não fazemos mais parte daqueles que são ainda escravos do pecado, do diabo. Por quê? Porque nós também fomos vestidos, não com qualquer roupa, né? Mas, como Paulo diz, com a justiça de Cristo, com o manto da santidade de Jesus, que a gente recebeu quando? No momento que a gente foi batizado. E essa veste da santidade de Jesus é que torna a gente santos diante de Deus e herdeiros do reino de Deus. Agora em nós, meus irmãos, não tem mais demônio. Alguém já falou assim, por que lá na igreja luterana vocês não expulsam demônios?
A gente expulsa, sim. Desde que eu estou aqui faz 1 ano e meio, quase expulsei muitos demônios. Todos vocês viram. Cada vez que alguém é batizado, o demônio está sendo expulso dessa pessoa. Seja adulto, seja criança. Isso é a verdadeira expulsão de demônios, porque ali o Espírito Santo está entrando, o demônio está saindo. Ali Cristo está habitando na pessoa. Então, Paulo diz, Cristo agora vive em nós. O Espírito agora nos conduz. Por quê? Porque com Cristo, na hora do batismo, Paulo diz lá em Romanos, a gente foi crucificado, sepultado e ressuscitado com Jesus. E agora a gente vive uma vida nova. Uma vida pela fé naquele que nos amou e que se entregou lá na cruz por nós. Então assim, meus irmãos, como foi com o Davi, assim como foi com o apóstolo Paulo, que antes perseguia Jesus, assim como foi com aquele Gerazeno, que a Bíblia nem diz o nome dele, assim é hoje com cada um de nós. Acontece isso aqui, ó. Deus nos toca com a sua graça. Ele tocou a gente com a sua graça a primeira vez, quando a gente foi batizado. Hoje Ele está tocando a gente com a sua graça pela palavra que nós ouvimos, pela palavra que nós estamos ouvindo agora. Ele toca a gente com a sua graça através do Cristo vivo que vem a nós na sua santa ceia. E esse Cristo e a sua graça, meus irmãos, nos acompanha em todas as situações da nossa vida. Nas boas e nas ruins. Às vezes a gente pensa, puxa, a gente tem às vezes tantas dificuldades, angústias. Na Bíblia tem a mesma coisa. Eu vou já revelar o segredo para vocês, que historinha que as crianças vão ouvir, é do Elias. Mas vocês não falam que eu contei, tá? Mas o Elias passou por muita angústia. E Deus estava com ele. E Deus disse, Elias, você não está sozinho. Tem muita gente que crê em Deus que está com você ainda, e eu estou com você. O Davi estava com o filho dele, o próprio filho querendo matá-lo. E ele diz, mas eu sei que Deus está comigo, por isso eu posso deitar e pegar no sono com tranquilidade. Deus dá tantas bênçãos para nós, materiais, espirituais, que a gente não consegue nem contar, Mas o mais importante, meus irmãos, Deus toca a gente com a sua graça, porque o maior desejo de Deus é que nós, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, que nós sejamos salvos do abismo da morte e que a gente chegue à vida eterna com Jesus. Agora, se essa é a grande vontade de Deus, o inimigo de Deus tem a vontade contrária. E ele está bem vivo. O diabo. O diabo, ele quer que a nossa reação diante de Jesus seja igual aquelas pessoas lá, que falaram, Jesus, vai embora daqui. Nós não queremos você aqui. Então o diabo, meus irmãos, ele quer que a gente tenha a mesma reação. Ele quer que a gente comece a pensar assim, puxa, mas se eu for cristão mesmo, talvez eu vou ter que deixar algumas coisas. Talvez eu vou ter que, deixar algumas coisas de lado. Eles lá já tinham perdido os porcos, Talvez eles falaram, melhor Jesus ir embora, antes que a gente tome mais prejuízo. E o diabo quer que a gente pense assim, ser cristão dá muito prejuízo. Ou então, meus irmãos, o diabo às vezes vai fazer a gente pensar assim, puxa, a cruz de ser cristão é muito pesada. É melhor eu deixá-la de lado. Melhor eu ser cristão assim meio de longe, E não ficar tão perto de Jesus. Então, meus irmãos, isso nós temos que lembrar, O diabo talvez não, com certeza, se nós cremos em Jesus, ele não vai conseguir colocar demônios dentro de nós, não vai. Mas ele vai colocar pensamentos, intenções, desejos em nós que querem fazer a gente fugir de Jesus. Fugir
do corpo de Cristo, que é a igreja, fugir das suas bênçãos. Então, o que Jesus quer? Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Ele quer que a gente esteja aqui sempre aos seus pés. E Ele diz para nós a mesma coisa que Ele disse para aquele homem. Não fiquem aqui na igreja. Voltem para casa agora. Contem para as pessoas o que Deus fez por vocês. Isso foi o que Jesus disse para aquele homem. Isso é o que Ele diz para nós agora. Então, Ele espera, meus irmãos, que a gente tenha a mesma resposta que aquele homem teve, a mesma atitude, né? Ele agora estava livre do demônio, estava feliz, agradecido, e o texto diz, então, ele foi pela cidade contando tudo que Jesus tinha feito por ele. É o que Jesus espera de nós. E a gente pode fazer isso, né? Eu já falei muitas vezes, né? Ele só tinha voz para fazer isso. Nós hoje temos tantos recursos, né? Celular, internet, livrinho da Hora Luterana. Né? Você tem música, você tem vídeos. Quantos recursos nós temos para dizer para todo mundo o que Jesus fez por nós? Deus nos toca com a sua graça. Com a sua graça, Ele deu a vitória e a salvação para o Davi, que era um pecador igual a gente. Ele deu a salvação para o Paulo, para todos que ouviram Jesus através do Paulo e dos apóstolos. E Ele derrama as suas bênçãos sobre nós, porque nós somos o novo Israel, nós somos o seu povo. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Nós somos os filhos que Deus ama, né? E Ele quer que agora a gente seja uma fonte de bênção para as outras pessoas. Como certamente foi aquele homem ali, né? Depois que ele teve a sua vida mudada, transformada pela graça de Deus em Cristo. Certamente, ele levou a bênção de Deus para muita gente. E foi com essa graça, meus irmãos, que Deus trouxe há mais de 100 anos missionários lá dos Estados Unidos. Vieram de navio, o primeiro veio em 1900. E depois de 4 anos, estão há 121 anos, em 24 de junho de 1904. Com essa graça, nossos antepassados fundaram a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Depois, essa igreja foi, né, se espalhando por todo o nosso país. E pela graça de Deus, a nossa igreja hoje ajuda a missão de Deus em vários países do mundo, com recursos e com pessoas. E hoje, é para nós que Deus dá a missão de sermos os seus agentes, os seus transmissores, os seus mensageiros, né, da sua graça. Para quem? Na vida de quem Deus coloca no nosso caminho. Seus filhos, seu cônjuge, seus vizinhos, seus amigos e assim por diante. Meus irmãos, tocados pela graça e pelo amor de Deus, então a gente pode dizer o que o Davi diz lá no Salmo de hoje, né? Eu me deito, eu durmo tranquilo e depois eu acordo, porque o Senhor me protege. Guiados pelo Espírito de Deus, meus irmãos, vivendo no amor de Jesus, Deus convida a gente a cada vez mais praticar o lema da nossa igreja, né? Ele no cartaz ele está bem pequenininho, né? Eu acho que eles deviam ter destacado mais, está lá embaixo. Mas o lema é Cristo para todos. Deus quer que a gente, né, leve este lema adiante, contando para todo mundo o que Jesus fez por nós, como Ele nos tocou com a sua graça, e que por isso nós agora não vamos mais para o abismo da morte, mas nós vamos para o caminho do céu e vamos ser recebidos lá na vida eterna. Que Deus, então, nos ajude a dizer para as pessoas, né, que Deus nos toca com a sua graça, que Deus quer tocar a vida delas também através de Jesus. Amém.